Olá, bem-vindos ao segundo bloco do programa Soluções Industriais, um programa que fala de produtos e serviços para a indústria. Participe ao vivo do nosso programa, mandando perguntas embaixo da tela ou mande um e-mail para produção@soluçõesindustriais.com. Lembrando que esse programa é para você que é comprador, você que é engenheiro, você que é especificador, profissional da área de manutenção, para você encontrar as melhores opções em produtos e serviços para a indústria. No primeiro bloco a gente falou sobre sistemas de gestão. Vale a pena você conferir a entrevista do Zé Carlos Adorno, ele que falou sobre sistemas da qualidade, sistemas de gestão empresarial, ambiente, um tema muito legal sobre sistemas de gestão. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre a parte de sensores de temperatura. O equipamento está presente em muitas indústrias no Brasil. E eu tenho a honra de receber ao meu lado aqui o Eduardo Toselli, ele que é gerente de produto da Contemp. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Obrigado aí por ter aceitado o meu convite nessa manhã fria, não tão fria, né? Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco. Nos últimos dias melhorou, sim. Legal, muito bom. Para você conhecer um pouquinho mais o Eduardo Toselli, ele é gerente de produto dessa área de sensores da Contemp, uma empresa tradicional nesse segmento. E a gente vai estar batendo um papo sobre esse produto tão utilizado aí na indústria e também vamos falar um pouquinho sobre as novidades aí no segmento. Bom, para começar esse bate-papo, eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho, quer dizer, até da história dele profissional. Você começou nessa história já da área de temperatura, não veio de outro segmento? Fala um pouquinho da tua trajetória, Eduardo. Eu trabalho já há 29 anos nesse ramo e sempre atuei em temperatura. Sempre foi meu foco, temperatura, desde o início da carreira. E nesses 29 anos, eu posso dizer que nos últimos 15 anos, eu comecei a agregar muito a parte teórica com a parte prática que eu tinha. E isso acabou me ajudando muito profissionalmente. Então, em processos industriais, por exemplo, que você trabalha muito com temperatura, o conhecimento da teoria é muito importante. Normalmente o pessoal deixa de lado a parte teórica. Então, eu digo normalmente que 90% dos problemas da indústria têm a solução na teoria. Né? Então, aí eu comecei a dar cursos, dar palestras, eu estudo já uma norma da PTC 19.3 TW 2010, que fala sobre postos de proteção. Eu fiz um programa que faz cálculos de postos e eu domino isso já há 5 anos que eu faço o estudo dessa norma e ela é usada normalmente em projetos da Petrobras, projetos em químicas, petroquímicas, né? E ela faz o cálculo completo desses postos, né? Então é um panorama diferente e é o que a Contemp propõe hoje no mercado, né? Soluções em temperatura. Legal, quer dizer, e fala um pouquinho, quer dizer, da história da Contemp, está com fábrica nova agora, não é isso? Isso, a Contemp ela tem 29 anos de existência, é uma empresa 100% nacional. Ela é conhecida no mercado pela confiabilidade dos seus produtos. Ela toma o cuidado de, por exemplo, tudo que ela fabrica hoje, ela detém o projeto, então são projetos nacionais, são desenvolvidos pela própria empresa, desde os indicadores, controladores de processo, nos vários unidades de engenharia. Hoje ela fabrica também sensores de umidade e temperatura conjugados e também módulos de potência tiristorizados. Temos também uma estrutura muito forte na parte de calibrações de laboratório RBC. Nós prestamos serviço em pressão, temperatura e dimensionais. E nós temos a chancela do Inmetro, né, da RBC. Então é uma empresa que está muito voltada à qualidade, ela é muito conhecida no mercado em função dessa confiabilidade. E essa fábrica de sensores, ela veio a agregar esses produtos que ela já fabrica. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho as definições. O que é um sensor de temperatura? Sensores de temperatura são transdutores que normalmente ficam em contato com o processo, que eles equalizam a temperatura em função da permanência no processo física, né? Ele tem que assumir a temperatura do processo para que essa temperatura seja informada a um aparelho de temperatura, né? Essa é a definição mais simples, seria na parte de equilíbrio térmico. E justamente vai de encontro com a teoria que eu falei. Muitos problemas hoje da indústria estão relacionados, por exemplo, a equilíbrio térmico, que é uma coisa muito
básica em temperatura. Então, Entendi. falta muito conhecimento da teoria, né? Agora, Eduardo, quer dizer, tem vários tipos. Tem termopar tipo J, tipo K, platina rhodium, PT100. Quer dizer, fala um pouquinho, por que tem toda essa infinidade aí de produtos? Veja bem, normalmente está relacionado a faixas de temperatura, mas existe também, e aí que entra também a teoria, existem termopares tipo K, por exemplo, que são usados para alta temperatura, mas ele também pode ser usado para baixa temperatura. Então, qual que é o foco realmente? É soluções em temperatura. Então, por exemplo, eu conheço empresas, por exemplo, que usavam termopares tipo J, tipo K, um para baixa, outro para alta, e aí chegou à conclusão, você vendo na teoria realmente, que você poderia usar o tipo K tanto para baixa como para alta, naquela situação que ele usava. E às vezes a empresa vem usando isso há 10, 15 anos, né? Então você propõe soluções com base, lógico, na teoria e na experiência que você tem. Então existe uma infinidade de sensores. Os termopares eles são usados mais aonde você requer um pouco menos de precisão. E aí tem as termorresistências PT100, de cobre, de níquel, né? Mas 99% das PT100s hoje, das termorresistências, que é um elemento sensor também importante na indústria, são utilizadas quando você requer uma precisão maior. Então ela é usada muito em químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias, né? Então existe uma gama muito grande e cabe à empresa que fabrica sensores dar uma ajuda técnica para o cliente de modo a orientá-lo. Normalmente o cliente já usa um determinado sensor e não requer uma troca de sensor, mas sim de proteção. Entendi. Agora, quer dizer, para os engenheiros que estão nos assistindo, técnicos, né? Quais os critérios que eles devem utilizar na hora da escolha de um sensor de temperatura? Olha, existem alguns pontos, por exemplo, temperatura, pressão, abrasão, corrosão, e agora vai de encontro com a norma que eu estou dizendo do programa, né? Que é frequência de ressonância. Então, são 5 pontos que influenciam diretamente num sensor de temperatura. O sensor de temperatura em si não tem muito segredo quanto ao elemento sensor, e sim a proteção dele. Então, para você fazer um bom produto, um bom sensor de temperatura, você precisa ter um conhecimento muito grande de materiais, corrosão de materiais, composição química dos aços, para você poder entender qual é a dificuldade que esse cliente tem. Então, por exemplo, o cliente liga e pede um sensor de temperatura para banho de alumínio. Então, você precisa saber qual a composição química daquele banho, o que compõe esse banho para mim poder determinar qual a melhor proteção e, consequentemente, qual o melhor termopar, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Legal. Pessoal, para você que está nos acompanhando aqui, eu estou batendo um papo com o Eduardo Toselli, ele que é gerente de produto da Contemp. E o nosso papo aqui bastante altamente técnico, você que está acompanhando, a gente está falando aqui sobre sensores de temperatura. Você pode participar ao vivo, mandando perguntas aqui embaixo da tela ou mandando um e-mail para o produção@soluçõesindustriais.com. Lembrando você que esse programa é um oferecimento do portal soluçõesindustriais.com. Lá você pode encontrar produtos, serviços, artigos, uma série de informações para você que é empresário, você que é comprador, engenheiro e que decide compra de produtos e serviços na indústria. Bom, Eduardo, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da aplicação aí do termopar, dos sensores e tudo mais. Para quem está buscando uma empresa para fornecer esse tipo de produto, o que tem que levar em consideração em relação à empresa e ao produto para tomar a melhor decisão? Veja bem, eu acho assim, uma coisa que eu defendi na minha carreira, empresas são feitas de pessoas, né? Então, hoje a Contemp ela tem uma quantidade de pessoas técnicas altamente capacitadas de modo a poder ajudar esse cliente. Então, eu digo assim, a partir do momento que você tem uma consulta, né, então, você sabendo o ramo de atividade dessa empresa e a peça que ele está especificando, a partir desse momento você já consegue determinar se esse cliente, com base na experiência que você tem, se esse cliente tem problemas ou não. Então, uma simples consulta já faz com que você determine assim alguns caminhos que podem ser tomados. Normalmente,
ao longo desses anos, né, quando começou a parte de sensores de temperatura, um foco realmente principal disso daí é que esses sensores são feitos sob encomenda. Então, por ser sob encomenda, cada empresa usa um tipo de sensor diferenciado. Ao longo do tempo, alguns fabricantes quiseram padronizar esses sensores. Então, é uma ideia mais ou menos um pouco errada, porque os processos são os mais diversos possíveis. Então, ao ponto de o mercado estar padronizando alguns tipos de sensores, por exemplo, fundição de alumínio, se padronizou alguns tipos de montagem, corrosão de ácidos, por exemplo. Hoje a Contemp ela detém a tecnologia de fabricação de sensores com revestimento de Teflon. Nós fazemos o próprio revestimento de Teflon. Então, essa preocupação nossa em dominar a tecnologia faz com que a gente apresente soluções realmente. Então, quer dizer, eu diria que para quem está procurando uma empresa, quer dizer, existe uma opção a Contemp e é importante entender a tecnologia que a empresa oferece e as soluções customizadas para cada necessidade, né? Exatamente. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre preço, né? Preço, prazo de entrega, quer dizer, hoje muitas vezes as indústrias não têm estoque de produto, precisa de um produto a toque de caixa e muitas empresas estão ligadas em preço, né? Cotam preço, com menor preço e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, da relação preço, atendimento, quer dizer, esse tipo de coisa. Primeira pergunta, ter um produto em estoque, que é um produto feito sob medida, é um pouco difícil, não é? É muito difícil. Eu vejo assim, a questão preço, da mesma forma que lá existe uma filosofia, a todo momento nós estamos tentando buscar novos fornecedores, novas tecnologias, no sentido de baratear custo para a gente poder fornecer um produto com alta qualidade e com preço baixo. Isso vai de encontro às soluções em temperaturas que eu tinha inicialmente falado. Então tem muitos clientes por aí que estão buscando soluções. Eles querem ter produtos, eles buscam preço, mas eles querem ter um custo-benefício melhor. Então, muitas vezes, pelo fato de você fabricar peças sob encomenda, você está abrindo um leque aí no sentido de você dimensionar sensores que podem ter um custo-benefício melhor, mas eles serem um pouco mais caros do que aquilo que ele está comprando atualmente. Não é uma regra geral, tá? Mas isso pode acontecer. É onde está vinculando aí a parte de soluções em temperaturas. É uma coisa muito vasta, né? E depende muito do processo de cada cliente, né? Muito bom. Quer dizer, você comentou, frisou bem a questão da importância do conhecimento teórico e tal, para entender todas essas coisas. Comenta uma coisa, eu até tenho algumas perguntas que eu estou recebendo aqui, tem uma que me chamou a atenção, que é aqui do Júnior César de São Paulo, capital. Ele pergunta a respeito, na visão dele, ele é da área de manutenção, ele vê bastante simples o termopar. Ele imagina que é um sensor, que vem um sinal lá em milivolts e entra no pirômetro esse sinal e ele lê esse sinal e interpreta a temperatura. Eu queria que você comentasse um pouquinho das principais dificuldades ou das questões aí teóricas que você vê que falta nas indústrias para poder trabalhar bem essa tecnologia. Essa pergunta que ele fez, ela vai de encontro àquilo que eu estava falando. O sensor de temperatura em si, o sensor PT100, o termopar, 2 fios soldados na ponta, é muito simples. Tá? O que é complicado é a construção mecânica. Tá? Então é isso que determina um bom produto. Então, por exemplo, eu peguei casos na minha carreira de clientes que estavam usando sensores de temperatura há 15 anos de maneira errada. Estavam lendo temperaturas erradas. Então, é uma situação muito complicada. Então, tem essa ideia de que achar que é muito simples o sensor, mas na realidade é muito complexo. Por exemplo, um sensor de temperatura, ele pode dar variação em função do seu comprimento. É por isso que você tem que basear em regras, você tem que basear em normas. Então você vai fazer, por exemplo, um sensor numa tubulação. Eu tenho que saber o quanto que ele tem que estar inserido nessa tubulação para que ele possa medir adequadamente essa temperatura. Né? Então, existem muitos fatores muito além do próprio sensor. Até que é a o parte cabo, mecânica. né? O cabo de compensação que vem do sensor até o pirômetro, se não for um cabo adequado, né? Com certeza. Quantas empresas eu tive a oportunidade de trabalhar com sensores aí e conheci uma empresa que era fio comum.
que ligava lá no sensor, no termopar, era cementação, têmpera, revenimento, pegava o sinal lá e mandava para o pirômetro com fio comum de cobre. Exatamente isso. Essa empresa, por exemplo, de 15 anos que eu falei, o problema era cabo. Ele usava o cabo de maneira errada. Então, era um erro básico, né? Então, pelo fato do cliente achar que aquilo é muito simples, a variável temperatura ela é muito complicada. Muitas vezes uma solução que você dá num cliente não é a mesma solução que você pode oferecer para outro cliente. Cada caso é um caso. Eu vivo falando que cada dia a gente aprende mais. Muito bom. Agora, Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre manutenção. Quais são os cuidados que tem que se ter para ter um sensor de temperatura com vida longa? Então, o fato de você ter sensores de vida longa é muito subjetivo. Então, por exemplo, também está relacionado às soluções. Então, por exemplo, eu posso ter um cliente que ele sempre utilizou um determinado sensor e ele tem um determinado tempo de vida útil. Para ele pode estar satisfeito com aquela vida útil do sensor, mas às vezes ele não tem parâmetros para medir se aquilo é suficiente, se aquilo é realmente aquilo que pode ser top para ele em questão de sensor. Então, normalmente esses clientes, por estarem usando há muitos anos o mesmo tipo de sensor, o mesmo tipo de proteção, eles perdem a relação do que é bom. Então, por exemplo, eu tenho clientes que usam sensores cada 2 meses e eles dão pulos de alegria, porque o processo é muito corrosivo, então ele requer uma troca mais eficiente. Existem clientes, por exemplo, que querem que o sensor dure 6 meses, 1 ano, então depende muito do processo, depende muito de onde vai se medir. Né? Por exemplo, eu já vi algumas aplicações, talvez você possa ajudar um pouquinho, que o termopar é colocado na máquina sem toda a proteção